Meus amigos, um grande abraço. Vocês estão no canal Dr. Couto de Novaes. A maior parte do Congresso Nacional prepara uma PEC para endurecer a proposta de PL antifacção e também um referendo para a instituição da prisão perpétua no Brasil. Isso não é brincadeira. Os parlamentares estão percebendo que a maior parte da população aprova o endurecimento contra esses crimes graves e, claro, no ano que antecede o ano eleitoral, isso dá votos. Há possibilidades de, quem sabe, eles endurecerem esses combates à criminalidade. PEC da segurança, diz o jornal o Globo. Deputados articulam o fim da progressão para crimes supergraves e referendo para instituir prisão perpétua. Questões mais polêmicas do projeto antifacção devem ser incluídas em alteração da Constituição para que não corra o risco do STF derrubar, não é? Elaborada pelo governo Lula em um texto enxuto de 8 páginas, só que era todo, né? Aí os deputados agora estão aprontando para cima do textinho desidratado, desnutrido do Lula. Entre os pontos mais controversos estão a inclusão de um dispositivo para impedir a progressão de regime para supercrimes como os delitos contra a vida, pertencimento a facções, etc. Já no projeto do DERIT, para se ter a possibilidade de progressão de regime de cumprimento de pena, o sujeito terá que cumprir 85% da pena. Né? Na PEC, já na proposta de emenda constitucional, terá que cumprir 100%. Não terá progressão. Vai ser inserido na Constituição, segundo eles pensam, isto diminuiria a chance de o STF jogar água na coalhada. Água na coalhada. Outra medida polêmica que está sendo discutida pela cúpula da Comissão Especial da PEC é a instituição de prisão perpétua para crimes considerados supergraves. A medida é encampada pelo presidente da comissão, o deputado Aloysio Mendes, do Republicanos do Maranhão. É uma ideia minha e do Mendonça. Isso seria aplicado para crimes super hediondos, como em caso de feminicídio, quando se mata a mãe de frente ao filho. Crime de facção com chacina, tal. O relator da proposta confirmou que recebeu o pleito, mas evitou dizer se vai incluir ou não em seu relatório final. Para se precaver de eventuais questionamentos no Supremo, a ideia é incluir a previsão da prisão perpétua na Constituição, condicionada a um referendo popular, que a população seria consultada nas eleições de 2026, se aprova ou não a ideia. Rapaz, nós remeteríamos para a população decidir se é a favor ou não da prisão perpétua. Seria para crimes classificados como acima de hediondos, acrescentou Mendes. Vocês duvidam? Me digam aí. Não coloca o nome do bicho não, que a plataforma não gosta. Mas vocês duvidam que a população votaria em maciça maioria pela prisão perpétua? O que é que vocês acham? Agora, uma coisa que eu achei interessante foi isso daqui. Quer ver? Em algum lugar aqui eu vi que uma nota assim, que Moraes vê com bons olhos o projeto de DERIT, ou vê com bons olhos o DERIT na relatoria do projeto antifacção. Pera lá, é Dom Pedro III, Ele é o dono do Brasil, Pensei que fosse um funcionário público dentro de um colegiado com mais 10. O sultão, o sheik, Tupiniquim, o Marquês da Lapa. Como é que é? Vê com bons olhos, é um beneplácito. Dom Pedro III enxerga com bons olhos, então passa, tem mais chance, menos chance, vê o que. Tá de brincadeira, rapaz. E essa mídia vai alimentando isso, é um negócio assim, é um negócio estranhíssimo. E por falar de Moraes, nessa segunda parte do vídeo eu quero abordar um artigo recente de Hélio Gaspari, na Folha de São Paulo, que o Hélio Gaspari está dizendo
que ele está observando que Moraes está trabalhando para fragilizar e abalar o emocional do Bolsonaro. Vamos ver aqui o que diz o Hélio Gaspari. Vamos ver. Vamos ver aqui o que diz o Hélio Gaspari. Hélio Gaspari. Moraes parece disposto a testar Bolsonaro, septuagenário e de saúde abalada, com nervos abalados. O Brasil deveria olhar para o exemplo que a França deu ao mundo ao encarcerar o ex-presidente Philippe Pétain. Para quem detesta Bolsonaro, uma ala light seria leve. Para quem gosta, ele deveria cumprir a pena em casa. Não vi prova nesse processo de que o presidente tentou fazer isso e aquilo. Querem criar uma falsa equiparação entre as acusações, com farta prova que pesaram sobre Lula, que o levaram a ser condenado por mais de um crime em 3 instâncias. Passaram-se 7 anos. Lula foi exonerado pelo Supremo Tribunal Federal, perdoado, restabelecido. Elegeu-se, presidente da República, e tem 2 palácios em Brasília. E uma primeira canja. O assunto renasceu com a prisão de Bolsonaro, e ele está em prisão domiciliar, condenado a 20 anos. O ministro Moraes, Pedro III do Brasil, parece disposto a testar o prisioneiro, um septuagenário, 70 anos, né? E com nervos abalados. Ele iria para uma ala light da penitenciária da Papuda. Vai lá. Vai lá, Hélio Gaspari, para uma ala light. Não se faz isso com o ex-presidente. Para quem detesta Bolsonaro, uma ala light seria leve demais. Para quem gosta do ex-capitão, ele deveria cumprir a pena em casa, como faz o ex-presidente Fernando Collor. Agora, cumprir pena pelo quê? Nós já esquecemos como se deu. Como se deu o inquérito disso, a denúncia disso, o curso do processo disso. Em caso como o de Lula, o Brasil deveria olhar para o exemplo que a França deu ao mundo ao encarcerar o ex-presidente Philippe Pétain. Ele era um marechal octogenário que assumira poderes ditatoriais depois da invasão alemã em 1940. Caso clássico de traição nacional. Estava condenado à morte. Peraí. Hélio Gaspari está comparando Bolsonaro com Hélio Pétain, que de fato traiu a França. Foi colocado numa fortaleza, onde recebeu um quarto, com uma pequena sala anexa. Lá, Pétain morreu de causas naturais em 1951. Bolsonaro é um ex-presidente da República levado ao poder pelo voto popular. Quando ele arrisca ser mandado para uma rotina semelhante à de um marechal usurpador e colaboracionista, alguma coisa está errada. Bom, parece que o Hélio Gaspari não está comparando. Flávio. Bolsonaro é candidato a presidente da República. Como sucede a todos os candidatos da bancada oposicionista, seu principal adversário é o governador paulista Tarcísio de Freitas, que diz preferir a reeleição. Interessante esse último parágrafo, que o Hélio Gaspari resolveu colocar como um puxadinho. Ele está dizendo, olha, Flávio Bolsonaro é candidato. Ele já percebeu que o candidato é Flávio Bolsonaro, dadas as circunstâncias. Mas ele está dizendo, o seu principal adversário, como seria também o principal adversário de Michele, de Eduardo, de quem quer que seja, alguém verdadeiramente leal a Bolsonaro, o principal adversário é Tarcísio. E por que Tarcísio? Porque Tarcísio é leal a quem? A Moraes. Nunca teria deixado de ser um burocratazinho pueril. Foi colocado num ministério importante por Bolsonaro. Bolsonaro criou as condições para que ele trabalhasse. Depois, Bolsonaro pegou pela mão e Bolsonaro ganhou aquela eleição em São Paulo, demonstrando uma capacidade arrasadora de transferência de voto. Fez um governador em São Paulo, isso não é nada mal. Pelo contrário, isso é marcante. E esse sujeito se bandeou para o lado do Moraes.
vou resumir o texto do Hélio Gaspari, ele é muito escorregadio. Mas o que o Hélio Gaspari está dizendo na primeira parte do texto é o seguinte: no caso do Lula, que houve farta prova, o Lula poderia ter acabado os seus dias na prisão. E acabariam mesmo, se aqueles processos todos tivessem sido levados a cabo. Não só os dois, inclusive, pelos quais foram condenados, mas tantos outros. Havia prova. Morreria na cadeia, como o Pétain, da França. Mas ele está dizendo, no caso do Bolsonaro, isso não está tão claro. Parece que o arrancaram de lá à força. Vão jogar o homem, com grande apelo e voto popular, dentro do cárcere, sem necessidade, é o que ele está dizendo. É uma indagação. E depois ele termina fazendo outra indagação. E no caso aí, Flávio? Fala-se muito na direita de que se deve seguir, se Bolsonaro não puder ser candidato, um homem leal, então, a ele. Tarcísio já é consenso que não é homem leal a Bolsonaro. Então nós teremos talvez um candidato da direita preterido, ou seja, impedido de ser candidato no campo da direita, porque existe um falso candidato da direita, que é o candidato do Moraes, que é Tarcísio de Freitas. Agora, começa mal, então, essa candidatura desse Tarcísio de Freitas. Já começa como um usurpador, né? Dê seu like, inscreva-se. Confira a sua inscrição nesse momento. Estão retirando as suas inscrições, não estão notificando vocês dos vídeos. Você tem que aprender a entrar no canal várias vezes ao dia. Interaja dando like, hypando, compartilhando, comentando. Importante que você vá até a aba Seja Membro. Apoie esse canal, torne-se membro do canal.